Hoje vamos falar sobre a síndrome do ovário policístico. Tem muita gente que sofre com esse problema, mas nem sabe direito o que é, quais são os tratamentos a serem seguidos. Mas hoje a doutora Maitê está com a gente. Seja bem-vinda. Bem, você, tudo bom? Muito bem, obrigada. Vamos tirar todas as dúvidas, até para a gente entender o que é essa síndrome do ovário policístico, né, Maitê? Aqui a gente tem um desenhozinho. Então, o que acontece? A gente se confunde muito primeiro com esse nome, Kátia, porque fala síndrome do ovário policístico. Parece que necessariamente você tem que ter cistos no ovário, né? Não? E não. Essa síndrome é uma caracterização de alteração hormonal. Você tem hormônios masculinos altos, a testosterona, e outros, e insulina alta. Então, a menina, geralmente, na idade fértil, ela vai ter tendência de obesidade, tendência de diabetes, alteração menstrual, irregularidade menstrual, pode ter mais espinhas, oleosidade, né, no rosto e queda de cabelo. Mas o que causa o ovário policístico? Olha só o que acontece. A gente tem aqui o nosso útero e aqui a trompa e o ovário tá aqui. Toda vez que a gente menstrua, cada sangramento da mulher, a gente vai ter uma ovulação. Do lado direito, do lado esquerdo. E para isso acontecer, a gente forma um folículo, uma bolsinha, que vai liberar esse óvulo. Quem tem ovário policístico tem o hormônio masculino em excesso, você não consegue liberar a bolsinha. Então ela fica presa aí dentro? Fica preso, fica cheio de cistinhos aqui no ovário, entendeu? Então esse óvulo não é liberado, portanto, mas e menstrua normalmente? Sangra. Mas não como deveria. Mas não como uma ovulação correta. Então, nem sempre que a gente está menstruando, a gente está ovulando, tem fertilidade. Por isso que é uma das principais causas de infertilidade na mulher. Por isso que você disse que a mulher pode ter mais espinha, pode ter mais pelos também? Mais pelinhos. Porque tem mais hormônio masculino, isso, né? Nas áreas que geralmente não é para ter em mulher. Por exemplo, queixo, aqui no bico do seio, as costas. Então, assim, são pelinhos mais grossos em lugares que não deveriam ter. Mas normalmente o ovário policístico aparece na adolescência ou não? Geralmente na idade fértil, depois que você começa a menstruar. Então, geralmente são as meninas depois da primeira menstruação que começam a ter, até a menopausa. Pode aparecer até o final? Sim. Gente do céu! E é uma doença que, na verdade, não é uma doença, é uma alteração hormonal que vai se seguir para o resto da vida. Que se não tratada, você vai permanecer com esses sintomas. A vida toda. Né? Vai cair cabelo, vai ter os pelinhos, vai ter oleosidade, vai ter tendência de obesidade, tendência de infertilidade. Muitas vezes você não acha que seja isso. É verdade. Porque tem os graus leves e os graus graves. E você menstrua, você fala, então tá tudo bem. Tá tudo bem. Só que não. Vamos ver nossos mitos e verdades, que a gente já começa a tirar suas dúvidas, mas mande suas perguntas também, tá? É uma doença endócrina que provoca alterações dos níveis hormonais. Verdade, né? Então, o que acontece? A resistência insulínica, que é o hormônio que é elevado aí, é um hormônio, Kátia, quando a gente come doce, vai carboidrato, o pâncreas produz insulina. A insulina é uma molécula, ela vai lá e abre as células para o açúcar entrar. Se você não tem a insulina agindo de forma correta, você não consegue levar o açúcar para as células. E esse açúcar circula no sangue. Isso engorda e pode dar diabetes. Então, a resistência insulínica pode levar ao diabetes no futuro. Puxa, é uma alteração que a gente tem mais hormônio masculino do que feminino. Como que é a mulher? A mulher tem mais hormônio feminino, estrógeno e menos testosterona. Nesses casos, a mulher está assim. Aí você fala, e aí, o que acontece? O libido aumenta, dá mais oleosidade. Mas tem todos os outros problemas. Mas causa essa infertilidade porque o óvulo não funciona direitinho. Vamos ver mais um. Não tem cura. Tem, né? Imagina. Eu acho, quer dizer, não é cura, é controle, né? Não tem cura, verdade. Olha só. Agora, e se você faz a dosagem hormonal? Você não consegue ter um equilíbrio? Isso mesmo. Consegue? Então, não tem cura, mas tem controle. Mas a partir do momento que a gente para de tratar esses hormônios, para de tratar com o remédio, você desregula tudo de novo. Então, muitas vezes a gente, é só anticoncepcional que trata? Não, a gente tem remédios que abaixam essa testosterona. E que não precisa usar pílula e que a gente consegue regular todos esses sintomas que a gente chama andrógenos, que é esse hirsutismo, que é a queda de cabelo, que é o pelinho a mais. Olha, interessante. Vamos ver mais um, mito ou verdade, o último. Quem tem síndrome do ovário policístico tem maior chance de desenvolver o câncer de ovário. Mito ou verdade? Mito. Ainda bem, né?
Não, na verdade é uma pegadinha isso daqui. Mas por que as pessoas dizem que pode ter mais câncer de ovário? É porque justamente você fica com represado todos os óvulos aqui? Olha que interessante. Então a gente acha que porque tem cistos no ovário vai prejudicar e pode dar um câncer. Esses cistos não, são bolinhas de líquido que não são funcionais, que não tem nada a ver com câncer. Na verdade, a gente sabe que aumenta o risco do câncer de endométrio. Não do ovário, que seria aqui. Tá, mas aqui aqui. da casinha. Por quê? Porque a gente tem uma história de produzir mais estrógeno e alteração de progesterona, por causa de você não ovular direito, que está estritamente relacionado a você ter câncer de endométrio. Então, síndrome do ovário policístico pode dar infertilidade, pode dar aborto, pode causar muitas dificuldades, essas alterações que a gente viu periféricas, mas também, se não tratado, pode dar diabetes e pode dar câncer de endométrio. Bom, volto que tem tanta pergunta e tem essa mesa que... Será que farinha branca, fruta, doce, isso pode, isso não pode, quantidade, para quem, tudo mais, vamos saber já. Bom, essa mesa, Maitê, o que pode e o que não pode para quem tem ovários policísticos? Aqui... Já que você falou do diabetes, né? Sim. Aqui, tudo não pode. Nem a frutinha? Não. Por quê? Olha só que interessante. Às vezes a gente pensa muito na caloria das coisas, né, Kátia? Mas a gente tem que pensar que os alimentos que aumentam essa resistência insulínica, eles podem piorar esse ovário policístico e podem também dar obesidade e podem também dar diabetes, como a gente falou. Então, quer dizer, aqui parece ser um pratinho singelo, Sim. mas uva, manga, melancia e laranja aumentam o índice glicêmico? Sim. Como que acontece? Todo alimento vai liberar energia pra gente. Existem alguns alimentos, esses que têm farinha branca, esses que têm uma frutose diferenciada e alta, pão, massa. O que acontece? Eles liberam uma carga de glicose muito alta. Aí o teu corpo, ele entendeu que tem muito açúcar. O pâncreas vai produzir muita insulina de uma vez. E isso vai criar resistência insulínica, nem tudo é utilizado. E essa carga de pico de insulina dentro do nosso organismo é que cria essa resistência e que é um hormônio anabólico, é um hormônio que engorda a gente e que provoca o diabetes. Então, quem tem assim, síndrome de ovário policístico, farinha branca controlada, doce controlado e frutas... Algumas. As piores para aumentar esse, tanto é que para o diabético também. A uva, a laranja, a manga, a melancia, a caqui, elas são frutas que liberam açúcar muito rápido e tem uma glicose alta. Se a gente pegar um melão, não tem tanto, pegar um kiwi, maçã, uma perinha, ótimo, elas não dão um pico de glicemia. Agora, imagina um copo de suco de uva. É uma bomba atômica. Então, mas aí a gente entra numa outra parte. Tem gente que quando vai almoçar ou vai jantar, fala assim, eu vou tomar um suco de frutas, que é muito mais natural. Suco de laranja, suco de uva, de manga, pior, né? Muito pior. Quando a fruta você está usando para ter o bagaço, para ter a vitamina, as fibras, é uma coisa. Quando você faz suco, você usa muito mais a frutose, é um balde de açúcar. Por exemplo, suco de laranja. Se a gente não faz e dá em 30, 40 minutos, a vitamina C evapora. Então você está tomando um balde de açúcar. Puro, né? Como se tomasse água com açúcar, né? Então é muito melhor você pegar a laranja e comer, mastigar a laranja com o bagaço, tá? E numa quantidade reduzida. Escolher, por exemplo, farinha branca. A gente, se comer os integrais, a gente abaixa 17% o índice glicêmico. O que é? Bastante, né? Você abaixa a insulina, abaixa o açúcar, não engorda tanto e diminui esse risco. Quando a gente pega doce, doce não tem muito o que fazer, né? Não tem. Principalmente, ó, porque aqui a gente não tem gordura, não é só o açúcar. coisas recheadas, todos esses doces que tem muita gema de ovo, porque a gema de ovo tem triglicérides. Que é triglicérides, 3 açúcares. Então, são 3, lascou-se. É mais do que um, né? Bem mais. Né? Vamos ver as dúvidas que surgiram? A primeira de quem é? Vamos ver lá? Da Juliana. Qual exame detecta a síndrome do ovário policístico? Boa, Juliana. Olha só, síndrome do ovário policístico, você tem que ter de 3 coisas, 2. Tem que ter cistos no ovário, então no ultrassom 12 folículozinhos aparece quando você faz ultrassom. Tem que ter sinais de hirsutismo, androgenismo, que é o que a gente falou. Oleosidade, queda de cabelo, pelinhos a mais e irregularidade menstrual. Mas irregularidade quer dizer tanto falta como excesso de menstruação? E geralmente atrasa.
de 35 dias a 90 dias. Então, você sangra, mas você, às vezes, a tabelinha não fica direito. E muitas vezes, se não trata com hormônio, Sim, a gente também não menstrua. Fica, às vezes, 6 meses, 1 ano sem menstruar. Puxa Tá? Então, tem que prestar atenção de outra coisa. Antigamente, a gente só tinha aquele ultrassom pélvico. Quando começaram a fazer o ultrassom transvaginal, aumentou a incidência de ovário policístico. Ah, não, aumentou o diagnóstico, né? Aumentou o diagnóstico. Então, quando a menina ainda não teve sua primeira relação sexual, a gente não pode fazer o transvaginal. Nem sempre a gente consegue fazer o diagnóstico dos cistinhos no ovário. Então, se você, mãe, tem uma menina que está com muita espinha, que está mais a gordinha barriga, que está, né, com oleosidade e a menstruação não vem certinha, por mais que no ultrassom não venha cistinhos, ela pode sim ter síndrome do ovário policístico. Mas aí se você não pode fazer uma ultrassonografia mais precisa, como você disse, a menina é virgem, como que você então chega ao diagnóstico certinho? Porque como de 3 você tem que ter 2? Já é um diagnóstico Isso. certo. E a gente vê nos exames laboratoriais. Ah, tá. Que exames a gente pede? Testosterona, androstenediona, insulina, FSH e LH. E aí já dá para ter certeza Já dá se pra ter tem ou não certeza a do síndrome de ovário diagnóstico. policístico. Que Isso. bom. Então, Juliana, aproveite e converse com o seu médico, né? Se você se encaixa nesses padrões todos, né? Vamos ver Maiara agora. 1 ano e meio atrás, fui diagnosticada com a síndrome dos ovários policísticos. Comecei o tratamento e agora descobri uma endometriose. Tem alguma relação entre os dois problemas? Então, Maiara, aí já é outra coisa, tá? A endometriose é quando o tecido do endométrio, que é a casinha, né, do útero, tem um tecido aumentado ou tem esse tecido em outros lugares. Inclusive, está relacionado à cólica, né? Então, muita dor quando tem a menstruação, menstruações podem vir mais vezes. A síndrome do ovário policístico não tem cólica, não tem dor e a menstruação vem. Mas ela vem, às vezes, de forma irregular. Mas uma coisa pode levar a outra? Não. As duas podem dar infertilidade, tá? Mas uma não leva a outra. Não leva a outra. Não, Então, tem 2 problemas distintos. distintos. E 2 problemas que dificultam de ter fertilidade. Então, tem que regularizar com hormônios. E muitas vezes a gente acha que é só anticoncepcional, né? É verdade. Porque Não. se, ó, testosterona tá alta, estrógeno tá baixo, ó, vamos dar uma pílula que é anticoncepcional para aumentar o estrógeno. Sim, é um dos tratamentos. Mas existem tratamentos para diminuir a testosterona. E não só para subir o estrógeno, né? Por isso tem que conversar com o médico direitinho, tirar suas dúvidas, né? Sempre. Vamos ver mais uma? Liliane, a síndrome aumenta as cólicas menstruais? Ó, Qual que você falou? parecia que essa... Parece. Então, Liliane, não aumenta a cólica menstrual. Aliás, o que é cólica menstrual? É uma torção, é uma dor que você parece que está, né, torcendo o pano dentro da barriga. Isso é legal vocês explicarem para as filhas. Por quê? Porque não sabe o que é cólica. É. Dor em aperto, dor em pontada, isso é difícil de criança caracterizar. Essa cólica tem a primária, que é toda menina que menstrua, Kátia, a primeira vez pode ter cólica ou não. Tem mulheres que nunca tiveram cólica. Eu nunca tive muita cólica, não. Eu também não. Agora, as minhas irmãs tinham cólicas absurdas de colocar a bolsa de água quente. E a medicina não sabe explicar o porquê. É porque dizem que são as pessoas mais ansiosas, mas eu sou mais ansiosa delas e nunca tive. Então deve ser isso. E tem as cólicas secundárias. Quais são as doenças que mais dão cólica da parte ginecológica? Que é endometriose, que é DIP, doença inflamatória pélvica, quando você tem uma infecção, e quando você tem miomas, que também podem dar cólica. Então, cólica é um sinal de que alguma coisa pode não estar bem na sua saúde também, né? Sim, tem que investigar toda vez que a menina tem muita cólica. Vamos ver a última pergunta de quem é? Da Heloísa, os sintomas da síndrome continuam mesmo depois da menopausa? Excelente pergunta. Então, na menopausa, a gente não produz mais o estrógeno, o ovário morreu. Então, mas e a testosterona? Aumentou. Mas existe o quê? Sinais de resistência insulínica há muito tempo, com essa testosterona alta, você pode piorar o quê? O hirsutismo, os pelinhos a mais, a oleosidade, mas não alteração menstrual. Então, todos os sintomas desaparecem? Alguns. Outros aumentam, Outros podem aumentar. E aí o tratamento continua para a vida toda? O tratamento, geralmente, olha que interessante, depois da primeira gestação, tem mais de 40% a 70% dos casos melhoram, regularizam. Por causa dessa alteração menstrual que a gente tem de hormônios, muda muito o corpo da mulher. E quem nunca engravidou vai ter que ser tratado até a menopausa. Porque quando chega na menopausa, a gente tem que regularizar esses hormônios de forma diferente. Porque senão a gente pode aumentar o câncer de endométrio.
Então tem que tomar muito cuidado, avisar o seu médico que já teve síndrome do ovário policístico, porque a gente vai pensar num tratamento hormonal diferenciado na menopausa. E olha, gente, vá ao médico com aquele caderninho que eu falo todo dia aqui, com as suas dúvidas, com a sua pergunta. Tire suas dúvidas, não saia do consultório com dúvidas, que se a gente tem dúvida, a gente não faz a parte da gente, né? Sim. E aí, o tratamento não dá certo mesmo. Não adianta você ter os melhores médicos, os melhores medicamentos, e a gente fazer tudo errado, por exemplo, na alimentação. E se tem um processo de diabetes, aí já tem que fazer um outro tratamento paralelo, né, Maitê? Se a gente tem na família história de diabetes, história de obesidade, com uma síndrome do ovário policístico, a gente pode aumentar a incidência de diabetes em mais de 50%. Então, é muita coisa, né? É bastante. Tem que prevenir, muito que melhor, prevenir. né? Vou passar para vocês os contatos da doutora Maitê. O site é o www.endoc.com.br e no Instagram, @Maitê com TH, _endócrino. E lá você vai ter dicas super legais, mas, gente, não deixe de ir ao médico, perceber qualquer alteração, vá. Antes a gente ir no médico não ser nada do que a gente podia ter resolvido antes e não o fez, por simplesmente não ter levado em conta os primeiros sinais que o corpo demonstra, né, Maitê? Obrigada mais uma vez, viu? Obrigada. Sempre prazer ter você aqui.